Olá, sobrinhos! Hoje vamos ler uma história que tem muito a ver com as datas que se passaram. Estou a fazer este vídeo depois do 25 de Abril e é um bocadinho antes do 1º de Maio, portanto é uma história assim meio revolucionária. Uma história democrática, vá. E chama-se Bicho de Sete Cabeças, a história de uma eleição democrática, que é da Carmen Zita Ferreira, que escreveu, da Sandra Serra, que ilustrou, e é uma edição da 30 por uma linha. É um livro que está nas bibliotecas de Barcelona e que até tem um abraço da Carmen Zita Ferreira. Na cidade de Catavento viviam-se dias de grande agitação. Chegara a hora de escolher um novo presidente que servisse com honra e inteligência toda a comunidade. Catavento era um lugar muito especial. Nele, todos podiam opinar e discutir entre si sobre quem seria o melhor cidadão para governar a cidade. Depois de dias e dias a pensar sobre o assunto, os habitantes reuniram-se na Praça Central para votar no seu cidadão preferido. A praça estava cheia de gente e a emoção era muita, pois quem fosse eleito devia dirigir a cidade da melhor forma possível nos anos vindouros. Todos sabiam que este era um dia muito importante na história de Catavento. Às 3 da tarde procedeu-se à votação. Depois de contados os votos, a secretária octogenária aproximou-se do microfone, tomou a palavra e anunciou com voz clara e segura: "O vencedor desta eleição é o Bicho de Sete Cabeças." Entre a surpresa e a alegria, todos aplaudiram, enquanto se viravam para trás, onde o futuro líder sensatamente se encontrava, para que as suas sete cabeças não tapassem a visão a ninguém. Acerrapantado, o bicho de sete cabeças ia sendo cumprimentado por quem o rodeava. Alguns apertavam-lhe a mão direita e algumas senhoras escolhiam uma das duas 14 faces para beijar. A maioria empurrava-o para que ele se aproximasse da secretária octogenária e recebesse a cintilante coroa. Enquanto o bicho de sete cabeças se aproximava da tribuna, a secretária octogenária deu conta do enorme problema que ia ter. O cidadão fora eleito democraticamente. A cidade estava em festa, mas tinha de ser tomada outra decisão. Também ela muito importante. Qual das sete cabeças do presidente coroar? As suas sete cabeças eram todas elas lugar de inteligência, mas cada uma delas representava uma forma diferente de pensar, sentir e agir. Assim, a primeira cabeça pensava de acordo com a honra, a segunda com a imparcialidade, a terceira com a sabedoria, a quarta com a justiça, a quinta com a determinação, a sexta com a bondade e a sétima com a humildade. Sendo estas qualidades tão importantes num líder, qual das suas sete cabeças coroar? Que difícil decisão a tomar. A secretária octogenária retomou a palavra e pediu aos ilustres cidadãos de Catavento que cada um, na sua vez e segundo a sua livre vontade, emitisse opinião sobre tão importante assunto. A discussão foi longa, acalorada e democrática. Uns disseram que não havia dúvida que a característica mais importante era a determinação, que sem vontade não se vai a lado algum e que um líder deve transmitir à população coragem e arrojo. Outros disseram que um presidente, com muita vontade, mas sem sentido de justiça ou sem bondade, não serviria bem os interesses do povo. Alguns defenderam a ideia de que um grande líder deve dar maior importância à honra. E logo de seguida alguém levantou o braço e afirmou que um presidente honrado é de louvar, mas que sem determinação não iria longe na administração de uma cidade. Outros ainda afirmaram que Catavento necessitava de alguém imparcial, que defendesse os interesses de toda a população com o mesmo empenho, sem compadrios. Quase todos concordaram que a imparcialidade era importante, característica num líder, que era uma importante característica num líder. Mas por que serviria alguém imparcial se não usasse a sua sabedoria a favor de quem representava? A certa altura, alguém pediu a palavra e disse que nem podia acreditar que ainda ninguém tivesse falado da humildade. Acrescentou que não estava a falar de docilidade nem de falsa modéstia, mas sim de um atributo que ajuda a descobrir os próprios limites. Deve-se ter estimulado na vida democrática e que é indispensável a um bom líder. A secretária octogenária olhava com carinho para o bicho de sete cabeças que aguardava junto a ela e em silêncio como a decisão fosse tomada. Enquanto se discutia esta questão, o Ourives Aristides estava calado junto à tribuna, a ouvir os seus concidadãos. Até parecia que não estava a prestar atenção, mas na verdade procurava outra solução.
que não passasse por escolher uma cabeça do líder e rejeitar as outras 6 que tanto falta lhe fariam para bem governar. Foi então que levantou o braço e pediu para falar. A secretária octogenária deu-lhe a palavra e o Ourives Aristides declarou: Meus caros conterrâneos, estive a ouvir com atenção as vossas opiniões sobre este grande problema. Não sei se estaremos a fazer dele um bicho de 7 cabeças. Na verdade, julgo que pode haver uma solução. Assim, para que este problema possa ser ultrapassado, ofereço-me para, até ao final do dia da manhã, fazer mais 6 coroas. Julgo que é com as suas 7 cabeças que o nosso Presidente poderá servir adequadamente a população. Fez silêncio por alguns momentos. Ninguém tinha pensado nessa solução tão simples. Em voz baixa, todos começaram a comentar. Mas que bem pensado, como é que ninguém se tinha lembrado disso? A secretária octogenária pediu silêncio e disse: Proponho que esta solução seja imediatamente colocada à votação. E foi assim que a ideia do Ourives Aristides foi aprovada por unanimidade. Ficava ele agora com a grande tarefa de fazer 6 coroas em poucas horas, mas o trabalho era coisa que não se estava a Ourives. Meteu mãos à obra e no dia seguinte as belíssimas coroas estavam prontas. Os sinos repicaram e quando o sol se escondia no horizonte, a população voltou a juntar-se na praça central. O bicho de 7 cabeças estava muito emocionado. Após a coroação, fazendo uso das suas 7 cabeças, a primeira medida que tomou foi nomear o Ourives Aristides como seu conselheiro, premiando assim o modo original como pensou e resolveu um problema da cidade, e também a forma humilde como apresentou essa solução. Todos estavam felizes, e com esperança de que estivesse reservado um futuro risonho à cidade de Catavento. No céu apareceu um brilhante fogo de artifício. A banda tocava pelas marchas, belas marchas e um grupo de bailarinos dançava na rua, enquanto as crianças seguravam balões e atiravam coloridas serpentinas pelo ar. Assim terminou a eleição do presidente em Catavento. Assim se provou que eleger alguém é coroar qualidades pessoais, para que os escolhidas possa colocar ao serviço de todos. E pronto, acabou aqui o livro do bicho de 7 cabeças, a história de uma eleição democrática. Espero que tenham gostado deste livro, que nestas datas é muito importante. Todas as datas é importante, mas pronto, nestas do 25 de Abril e do 1º de Maio é importante pensar assim mais em democracia, nas qualidades dos bons líderes. Espero que tenham gostado desta história do teu Rui e a gente vê-se na próxima história. Beijinhos.